Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio de hoje. Então, você que está acompanhando com a gente, o Telescópio de hoje ele foi gravado na tarde desta segunda-feira, mas nós trazemos sempre para você um programa inédito, com muitas entrevistas, muitas informações sobre Itapetininga e toda a região. Então, fique ligado aqui junto com a gente, porque no programa de hoje vamos conversar com a Valquíria Paunovic, ela que é diretora do Museu Carlos Aires, vai falar um pouquinho também sobre os projetos da Casa Kennedy e também o Beni Martins, ele que é curador de uma mostra do Ted Vieira e também uma mostra de cururu aqui na nossa cidade, vai contar pra gente sobre todas essas ações na nossa cultura. Também conversará com a gente aqui o Bruno Muniz Dutra, ele que é o presidente do DERAC Veteranos aqui de Itapetininga, é presidente também da Associação do Esporte de Itapetininga e vai falar um pouquinho sobre todo esse trâmite que envolve esse time do coração da cidade, que é o time do DERAC aqui de Itapetininga. Então fique ligado aqui junto com a gente, você sabe, o Telescópio é oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito, também da Orocentro Prime e também o Telescópio oferecimento da Unimed Sul Paulista. Então você que está acompanhando com a gente, participe das redes sociais, entre em contato com a gente. Eu sou o Guto Nunes, o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, seja bem-vindo, você conectado pelo canal 8 da NET, 8 na Vivo Fibra e 37 na Fly Connect. Nós estamos juntos também através das redes sociais da TV. Quando tem transmissão do Telescópio, tem live também para você através do Facebook, no Instagram e do YouTube, onde você pode também, além de assistir, mandar para as pessoas e participar junto com a gente. Como o programa de hoje ele foi gravado, nós não teremos entrada aqui nos comentários ao vivo, mas você pode sempre mandar o seu comentário e participar, dar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que nós tratamos aqui no nosso programa. Falando também a respeito da vacinação, né? Nós sempre temos para você aqui a vacinação de Itapetininga, nós colocamos, mas como o programa de hoje foi gravado, você encontra essa informação lá na nossa página do Facebook. Então entra lá, facebook.com/TV Itapê, lá você encontra então as informações sobre a vacinação de hoje, para que você não perca. Então, caso você esteja aí entre os grupos que vão receber a dose de reforço, a segunda dose, fique atento e se vacine, é sempre muito importante. Já iniciando o programa de hoje, trago aqui para conversar com a gente, em nossos estúdios, a Valquíria Paunovic, ela que é diretora do Museu Carlos Aires e faz parte aí da direção da Casa Kennedy aqui de Itapetininga. Valquíria, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Guto. É um prazer estar aqui com vocês, sempre falando, né, da cultura da cidade, dos eventos da Casa Kennedy. Eu escrevo em colunas, sempre divulgando o museu. É o meu caminho, né? Virou uma missão de vida, né? Você. Porque eu sinto assim, eu sempre trabalho muito para que as pessoas da cidade reconheçam aquela casa, que é um centro cultural, né? Ele abriga música, teatro, literatura, aulas de inglês, ele tem tudo. E o nosso museu lá, ele tem obras de artistas que estão na Europa. E muitas pessoas daqui, quando elas entram, elas falam, nossa, hoje mesmo, hoje está o pessoal do CEMUSE, a Casa Kennedy está cheia hoje. E muitas pessoas que entraram falaram, nossa, que riqueza esse museu, né? E é o que eu batalho sempre para mostrar esta riqueza que está lá, para que as pessoas valorizem. É que as pessoas entendam, né, a importância de ter um dispositivo como aquele na cidade. Sim, né? Porque a arte, ela socializa, né? A gente sabe que são sementes que você tem que plantar nos jovens. Porque o jovem que frequenta um museu, que ou trabalha com música, ou teatro, ou com a cultura, ele não vai destruir uma escultura na praça, porque ele tem aquele respeito. Então, o que a gente faz ali, o Jorge Paunovic segura ali a administração, que não é fácil, né? Ele administra e eu crio os projetos. A gente sabe que, por isso que a gente se envolveu nisso, que aquele lugar é um lugar que planta sementes, para que a gente tenha um futuro melhor com essa juventude aí, né? Muito bem, e está aqui também para conversar com a gente o Beni Martins, ele que é curador da mostra Ted Vieira, também da mostra de cururu, e vai contar um pouquinho sobre esses trabalhos para a gente. Beni, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Guto, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês.
E a alegria maior de poder falar, né, desses dois projetos, né, do Ted Vieira, que para nós é um ícone da cidade, da música sertaneja, né? E essa mostra de Cururu que é novidade para a gente fomentar um pouco essa cultura que infelizmente aqui na cidade está acabando, né? E a gente quer resgatar isso, se Deus quiser. Primeiro, conta um pouquinho pra gente, Beni, falando da figura do Ted Vieira mesmo, né? Que acho que todo itapetiningano sabe, né? Da questão, é o compositor do Menino da Porteira. Mas Sim. Ele foi muito mais, ele teve uma importância para a música popular brasileira muito grande, né? Extremamente, né? Ele foi, além de um grande compositor, dos maiores até hoje, né? Para você ter uma ideia, já fazem 56 anos, vamos fazer agora, dia 13 de dezembro, faz 56 anos do falecimento dele, né? E mesmo depois desses 50 anos, hoje se executa muita música do Ted ainda, né? O Menino da Porteira, Pagode em Brasília, Coro de Boi, João de Barro, bastante música que é conhecida e que até o que o pessoal chama hoje do sertanejo universitário, né? Eles ainda resgatam esse tipo de música. Mas além disso, né? O Ted ele era um descobridor de artistas, né? Ele foi diretor de uma na época das mais famosas gravadoras, né? De música da Chantecler. E a incumbência dele era isso mesmo, trazer novos artistas para a gravadora, né, para o cast da gravadora. Então, assim, a gente tem vários artistas, né, que é falado no Brasil inteiro, como Tião Carreiro, né, a dupla Tião Carreiro e Pardinho, ele que batizou o nome Tião Carreiro. Sérgio Reis, né, que todo mundo já conhece a história também. O Sérgio Reis cantava outros estilos de música, né, de MPB, da Jovem Guarda principalmente, e ele trouxe para o sertanejo, batizou o nome Sérgio Reis. E na música caipira mesmo, muitos outros, né? O Sérgio Reis até esteve aqui, né, na inauguração da estátua dele, né? Fez questão de estar enquanto deputado, né? Que ele como deputado e como convidado. E ele, nas pesquisas agora que eu fiz sobre a vida do Ted para essa exposição, uma coisa bem interessante é que eu fiquei até emocionado de uma entrevista que ele deu, se eu não me engano, para a Folha de São Paulo, dizendo que ele guarda a viola do Ted Vieira. Ele recebeu de presente da viúva do Ted Vieira na época, a viola. E ele diz na entrevista que ele ganhou Grêmio Latino, ganhou vários prêmios, mas o maior prêmio que ele tem é a viola do Ted. Tal a importância do Ted na vida dele e na carreira, né, do Sérgio Reis, né? E tantos outros, cara, assim, na música caipira, Zilo e Zalo, Zico e Zeca, Liu e Léo, Pedro e Bento, Zé da Estrada, vários Teixeirinha, que é um dos maiores recordistas de disco até hoje no Brasil, era um gaúcho, né, de música gaúcha, e foi o Ted Vieira que trouxe ele para Chantecler para gravar. Então, assim, além, né, das composições, teve esse trabalho de divulgação, de descobrir novos talentos para a música, né? Muito bem, então é algo mesmo muito especial, né? Celebrar a memória aqui, celebrar esse projeto, né, que traz um pouco de uma amostra do trabalho do Ted. O que o pessoal pode encontrar nessa amostra aí, bem? Lá estão, a gente tinha um arquivo, e eu queria mencionar aqui, fazer uma menção a uma historiadora de música caipira chamada Sandra Peripato, né, que ela que me deu esse presente. Né, ela soube que a gente é aqui de Itapetininga, e ela entrou em contato comigo e me deu esse presente. E ela diz que o maior artista da música caipira, da música sertaneja, é o Ted Vieira. Ela é a fã absoluta, assim, do Ted. E ela tinha um arquivo de fotos em vários momentos da vida do Ted, né? Ele na gravadora, ele assinando contrato com outros artistas. E algumas fotos aqui dos momentos de lazer do Ted Vieira aqui em Itapetininga, né? Ele tinha uma casa aqui, né, em Itapetininga, ele gostava muito de ir para Buri também. Então tem alguns arquivos ali dessas horas de lazer dele, pescando, caçando, aqui nas margens do rio Itapetininga. Então lá é o que a gente vai ter, a gente fez, né, essa exposição de fotos, vai ter vários registros assim de muitos momentos da vida do Ted. Muito bem, antes de você falar da exposição do Cururu aqui, essa exposição... Não é canguru, né? Não é o canguru. Nosso vereador... Eu não podia deixar de falar disso, né? É o cururu aqui. E depois eu vou explicar um pouquinho, porque é diferente daquele bicho, né, da Austrália lá que a gente vê, tá? Mas essa mostra ela vai acontecer lá no museu, isso, né? Acontece lá no museu. A gente teve abertura agora na semana passada, na quarta-feira passada, né? Nós fizemos uma palestra lá sobre a vida do Ted, mas a mostra fica aberta, né? Fica até o dia 23. Até o dia 23. Ela está aberta das 14 às 18, né?
todos os dias. E no dia 23, no dia 23 a gente vai fazer uma roda de viola. Né? Como tem as rodas de samba, né? No Rio de Janeiro, tem as rodas de viola também. A gente vai reunir uns violeiros ali e vai tocar as músicas, principalmente as músicas do Ted Vieira, né? Vai ser aberto ao público, né? Totalmente de graça, a partir das 20 horas no dia 23. E para a gente comemorar o aniversário do Ted Vieira, que ele nasceu no dia 23 de dezembro de 22. Então ele estaria fazendo esse ano 99 anos. Então, para comemorar, a gente vai fazer uma roda de viola lá. E nós vamos assumir um compromisso, porque ele doou para a gente as fotos, todo esse material, esse acervo. Exatamente. De todo ano, no aniversário do Ted Vieira, a gente repetir para que as novas gerações conheçam essa história. Porque eu também não conhecia totalmente a história. E na palestra do Beni, eu achei muito bonito como ele era generoso com os artistas. Ele descobria talentos, ele ajudava, a parte até financeira, né? Sim. De muitos. Não era só ser um artista, ele era um divulgador artístico, divulgador cultural, né? Era um divulgador e generoso, aquela pessoa que acolhe os outros artistas, descobria os talentos, encaminhava, isso é muito importante, né? Aquelas coisas até, inclusive, né, de dar hospedagem para o pessoal, porque muitos iam do interior para São Paulo. A viagem era muito difícil antigamente, né? Exatamente, aí de hospedar, de dar alimentação, de todas essas coisas mesmo assim, e não era da gravadora, não era do próprio bolso, ele mesmo tirava e fazia isso. Então, muitos desses artistas que davam depoimentos sobre o Ted sempre falaram da generosidade dele, né? Muito bom. E a gente vai estar lá, dia 23 a gente vai fazer uma roda de viola e que bom, né? Essa aqui é um furo agora que ela deu aí. Todo ano nós todo vamos ano repetir. a gente vai repetir, se Deus quiser, todo ano com alguma novidade. Isso. Espero que o ano que vem a gente tenha eventos maiores, né? Porque vai ser o centenário. É o Vai ser centenário dele. A gente está preparando aí algumas coisas para a gente poder divulgar melhor o centenário do Ted. Maravilha. E Valquíria, vamos lá. Vai ser lá no museu. E o museu, todo mundo acompanhou aqui com muita tristeza, né, algumas das notícias, mas que agora também nós temos colocado aqui no telescópio diversas ações que estão aproveitando, né, esse lugar que é de Itapetininga, que é um centro cultural aqui da cidade, né? Graças ao... quando nós sofremos os 2 furtos, né, foi uma coisa impactante, porque a gente já estava com a programação para iniciar em outubro, no fim de outubro. E já tinha projetos que a gente estava divulgando. Aí eu tive que parar todos os projetos e concentrar. E o Jorge, graças a Deus, devido às entrevistas, o Jorge conseguiu apoio, um eletricista da CPFL. Ele foi conversar com a gente, falou: doutor Jorge, compra os fios que eu vou repor. Veja que coisa bonita, nas horas de folga dele, ele foi repor a parte elétrica. Então, a Casa Kennedy, quando repôs a parte elétrica, em novembro eu retomei os eventos, alguns eu joguei para o próximo ano, né? E devido a todas essas entrevistas, também eu gostaria de fazer um grande agradecimento aqui para a Unimed. Sabe o que a Unimed fez? Eles doaram segurança para a gente. Nós temos sensor agora em toda a Casa Kennedy, no telhado, temos alarme, temos monitoramento 24 horas. Então, graças a Deus, agora a Casa Kennedy está com segurança e a gente está tendo mais serenidade para tocar os eventos. Então, além dos projetos que eu desenvolvi, nós abrimos para a Lei Aldir Blanc 3 projetos que eles precisavam de local para se apresentar, né? O CEMUSE, o segundo ciclo de estudos de etnias, também foi feito lá no sábado, né? O projeto Ted Vieira. Então, nós estamos muito felizes porque esse é o nosso objetivo. Além dos projetos que eu desenvolvo, é abrir para pessoas que levem projeto para a Casa Kennedy. Porque aquela casa é uma casa de cultura. Ela abriga música, teatro, literatura, tudo, né? E quando nós retomamos, nós já fizemos café com livro, recebemos 90 crianças do Instituto Geração em 3 turmas, que era um projeto da Academia de Letras. Distribuímos livros para todas as crianças, para que eles conhecessem o museu. Fizemos café com livro, tivemos um mês das Shakespearianas, né? Dirigido pelo Fábio Jurera, que foi a peça que foi ensaiada durante a pandemia. E no mês de novembro, todo sábado e domingo, tinha teatro na Casa Kennedy. Tudo isso foi assim, um resultado muito positivo, né? De um trabalho que estava em andamento e continuou, porque a gente conseguiu repor a parte elétrica, graças a Deus.
E continuamos, até o dia 23 aí nós estamos com vários eventos. Né? A Casa Kennedy também vai ter no dia 10 o lançamento do livro do Cícero, do Case, né? Vai ter dia 10, à noite vai ter o lançamento, dia 23 tem a roda de viola aí em homenagem ao aniversário Ted Vieira. Hoje a Casa Kennedy também está cheia, o pessoal do CEMUS, que é o Festival de Cinema, né? Isso, né? Que é a Semana Municipal de Cinema. Semana Municipal de Cinema. Então nós estamos muito felizes porque, às vezes eu olho para o Jorge, foi um ano muito difícil para a gente. Nós passamos muita luta, mas a gente conseguiu chegar no fim do ano com a casa aberta, levando cultura. Então, a gente está feliz. Muito bacana. Deixa eu aproveitar, Guto, Claro. Falar para os artistas, né? E para quem é fazedor de cultura, né? Que realmente a gente foi muito bem acolhido na Casa Kennedy pela dona Valquíria, pelo seu Jorge. E dizer que para quem de repente tem algum projeto, não tem aonde expor, não tem aonde fazer, procura eles lá, que com certeza vocês vão ser acolhidos e o local tá maravilhoso. Você é imerso na cultura, né? Você entra lá, você tem uma imersão na cultura, com os quadros, com as histórias, com as conversas. Então, assim, é um lugar que realmente está aberto e vale a pena, vale a pena. E o que eu queria dizer é exatamente isso, pela facilidade. Porque às vezes você sabe disso, às vezes quem faz cultura, que acha, puxa, vai ter que pagar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Não, eles estão super dispostos a abrir a casa para qualquer evento de cultura, né, dona Valquíria? Sim, esse é o nosso foco, o nosso objetivo. Quando nós abrimos, o Jorge entrou como interventor, depois presidente da Casa Kennedy. Todos sabem que o nosso foco sempre foi abrir aquela casa que era um lugar fechado para uma elite, praticamente. E quando nós entramos, eu falei, eu vou abrir isso aqui para o povo, porque a Maria Aparecida Prestes de Camargo, quando construiu aquilo, se você ler a história dela e tudo que ela fez, os eventos, ela abriu aquilo para os jovens, para as crianças, para o povo, para que aquela casa fosse usada, todos os espaços dela. É porque muitas vezes Com a aulas desculpa que as de pessoas inglês. têm para não ir para museus, para não ter acesso a teatro, tudo, é porque, não, só tem em São Paulo e tal, não. ficar longe. Não, nós temos aqui em Itapetininga, né? Tem um museu que é muito... Hoje mesmo foi uma historiadora lá, ela ficou encantada de ver os artistas que estão lá, né, no nosso museu. Tem artistas lá que têm telas na Europa. E às vezes o Itapetininga não vai para a Europa e não sabe que aqui no museu também tem a beleza. Nós reformamos o museu, conseguimos esse ano. Eu pedi doação para Tintas Pig, para o Luciano Tinta, eles me doaram. E nós pintamos, tudo que a gente faz lá é assim, é com doação, né? Conseguimos reformar o museu, uma sala, a sala da administração está reformada. E devagarinho a gente está conseguindo ajuda, né? Que nem a Unimed que doou para a gente segurança, foi muito importante. Né? A gente agradece também aos voluntários, ontem foi dia do voluntariado. Gostaria de agradecer a todos os voluntários que ajudam a gente. O Gabriel Soter, Fábio Jurera, o Gustavo de Moraes, que faz fotos maravilhosas, Vera Madeiro, que dá aula de inglês. Nós temos uma equipe de voluntários maravilhosos. E estamos tocando a casa. Eu falei, graças a Deus, eu e o Jorge, a gente sempre esteve cercado de gente muito boa. Então a gente passa por lutas, mas a gente sempre vence, graças a Deus. Muito bem. Valquíria, perguntando já para você, né, a respeito dessa questão da Lei Aldir Blanc mesmo, que foi um alívio para muitos projetos, né? Nós vimos, nós estamos noticiados sempre aqui, diversos projetos, muito se fala, olha, nunca a cultura teve essa verba. Por mais que, vamos dizer assim, que se passou por um tempo muito difícil, também se teve vamos dizer assim, um financiamento, um dinheiro, uma ajuda, assim, para tocar grandes projetos que talvez nunca sairiam do papel, né? Sim. E a Casa Kennedy, ela entrou também a respeito disso, vamos dizer assim, ela pleiteou também, junto à Lei Aldir Blanc, vamos dizer assim, melhorias, benfeitorias no local? Sim. Nós temos também um grande voluntário, que é o Ednei Floriano, a quem eu agradeço. E na primeira vez da Lei Aldir Blanc, ele fez um projeto muito lindo, que era para a gente conseguir som e iluminação para o palco, para as crianças, né? Para as apresentações. E a gente ia receber alguns eventos lá e ia comprar esse material, que ia ajudar para o futuro da Casa Kennedy, que era uma verba de 30 mil. Fizemos, o nosso projeto ganhou em primeiro lugar. O Jorge levou todos os documentos que pediram e no fim do ano, quando estava para aprovar, né, eles ligaram para o Jorge e falaram, olha, doutor Jorge, eu vou levar um papel para o senhor assinar,
que nós queremos que o senhor tome ciência que a Casa Kennedy foi desclassificada, porque ela tem débitos com a prefeitura. O Jorge recebeu aquele papel, nós temos guardado, assinamos, ele assinou como administrador. Ficamos assim muito tristes, porque era uma melhora, ia ter apresentações e equipamento que ia ficar para a Casa Kennedy. Quando aconteceu isso, até várias pessoas falaram, entra com um recurso. Aí o Jorge falou, não, nós não vamos fazer isso. Porque se a gente fizer isso, nós vamos prejudicar todos os artistas que estão participando. Mas vocês tinham débito com a prefeitura? Nós não tínhamos, é débito indevido. Por quê? A Casa Kennedy é de utilidade pública estadual, municipal. Ela dá aula de inglês, teatro, música, tudo. Nós temos os documentos, né? Há de muitos anos ela é de utilidade pública. Aí nosso advogado, doutor Eduardo Bicudo, que é o vice-presidente da Casa Kennedy, a quem eu agradeço muito, ele entrou com uma ação, ele e o Jorge prepararam, entrou com a ação, ganhou aqui em Itapetininga e ganhou em São Paulo. Inclusive, a prefeitura vai ter que pagar os honorários dele agora. E o promotor, o juiz de São Paulo, pôs até multa. Como? Eu queria até ter trazido para você, como que um centro cultural é processado dessa forma. Então, eles desclassificaram a gente porque disseram que a gente tinha débitos, que eram indevidos. E nós provamos que os débitos eram indevidos porque nós ganhamos a ação. Só que agora o Gabriel Soter também é um voluntário que ajuda a gente. Falou, Valquíria, eu vou lançar o projeto, né, de 10 mil da Aldir Blanc, para ver se a gente consegue o som e a iluminação, que há anos eu estou tentando colocar lá. E nós recebemos um recado da prefeitura que não podemos pleitear o projeto, não podemos, porque nós já fomos contemplados. Só que nós não fomos contemplados. Então, nós temos dois papéis. O que, tomando ciência que que eles desclassificaram a gente, mesmo nosso projeto tendo tirado o primeiro lugar, e temos o papel agora dizendo que nós já fomos contemplados. Então, eu falei, nossa, eu só queria esclarecer que nós não recebemos nenhuma verba, porque o povo pode pensar. Sim, porque se tornou público, né? Quando saiu a classificação, nós estavam vocês em primeiro lugar, 30 mil reais para a Casa Kennedy, mas esse dinheiro nunca foi pago. Nunca. Nós temos o papel tomando ciência que eles desclassificaram a gente. E agora também, que eles desclassificaram porque diz que nós já recebemos, mas nós não recebemos. E são coisas assim, e dessa vez também, as pessoas falaram, Valquíria, entra com uma ação na justiça, né? Aí nós falamos não, porque nós amamos a cultura, mais do que certas coisas materiais. E nunca a gente ia prejudicar pessoas maravilhosas que estão trabalhando como a gente na cultura. Tanto que nós estamos abrigando os projetos da Lei Aldir Blanc lá na Casa Kennedy, com todo o amor e respeito que os artistas dessa cidade merecem, porque eles trabalham e lutam pela cultura. Muito bem, né? E diante de tudo isso, né? Fala um pouquinho sobre essa necessidade. O que estaria nesse projeto? Você falou de som e iluminação, né? É algo, vamos dizer assim, lá hoje a estrutura que tem, vamos dizer assim, seria simples. Seria Nós tipo a lâmpada de iluminação normal, assim, não tem nós... nada direcionado para uma apresentação artística. Teatro. Nós temos uma caixa de som, né, com microfone simples. E a gente há 2 anos luta assim. A gente queria uma iluminação para teatro, para shows musicais, né? Para o guri quando se apresenta. A gente queria som, iluminação e também era uma coisa, a gente queria aquele projetor que coitadas, as pessoas nem falam, vocês têm projetor? Eu falo, gente, a gente não tem essas coisas. Caso tenha alguma palestra, alguma coisa lá, a pessoa tem que levar. Que alugar, entendeu? Era isso que a gente queria ter, para oferecer para as pessoas tudo o que precisa ter. Porque o nosso centro cultural, ele é tão ativo, ele tem desde música, literatura, teatro, e nós não temos alguns equipamentos. E era o que a gente estava tentando pleitear. Mas, infelizmente, eu acho só uma coisa, sabe, Guto? Todo o nosso trabalho, eu nunca pedi nada em troca. Só uma coisa que às vezes eu peço, respeito. Por mim e pelo Jorge, por todo o Centro Cultural, a diretoria, o conselho. Como eu já te disse, nós temos o doutor Eunice Granato no nosso conselho, o desembargador doutor Rafael Granato. Nós temos o Fábio Arruda Miranda na nossa diretoria, doutor Eduardo Bicudo. Nós temos gente que merece respeito.
Então eu falo sempre, sabe? A gente não quer nada em troca, nós queremos só respeito por aquela casa, que foi construída há 73 anos. Maria Aparecida de Camargo Prestes deu a vida dela por aquela casa, se as pessoas lerem a biografia dela que eu levantei. E também o Museu Carlos Aires, que tem 53 anos, que merece respeito. Foi fundado por vários artistas, né? Antônio Arthur, Carlos Aires, JB Madureira, e eles conseguiram, nos 18 salões de artes, formar aquele acervo. Maravilhoso, né? Então, gente, as pessoas lutaram tanto no passado para construir isso, nós temos que ter respeito, porque senão um dia nós também vamos ser esquecidos. E é o que eu tento fazer nas minhas colunas, sempre falo do museu, do acervo, da Casa Kennedy, das atividades, porque o artista, ele merece respeito, não é? Porque a cultura, ela tem que andar para o mundo ficar melhor. Muito bem, nós temos aqui algumas imagens, então, dos folders aqui da apresentação. Pedi para o pessoal colocar na tela aqui. Então, essa é a exposição do Ted Vieira, para o Itapetinino que nunca viu, então, algumas fotos do Ted Vieira vai poder acompanhar, né? Ela começou já dia 1º de dezembro, vai até dia 23 de dezembro, que vai terminar com a roda aí de violeiros, né? Fotos inéditas, uma palestra sobre a vida do Ted Vieira já foi, né? Foi na abertura, né? Foi na abertura. Isso, depois a roda de violeiros vai ser o encerramento. Acho que todo Itapetiningano aí tem que dar uma olhadinha. Aqui algumas fotos, né, Beni? Fala pra gente. Essa é uma das fotos que está na exposição lá, né? É no Rio Itapetininga, hein? Eu tive até a confirmação da família deles. Aliás, manda abraço para toda a família do Ted Vieira. O Ted Vieira teve um filho, né? Apenas. É o Ted Vieira. Eles moram aqui na cidade ainda? Moram em Andradas. Andradas é a cidade da esposa, da viúva do Ted Vieira, né? Se conheceram em São Paulo, mas ela morava em Andradas, em Minas Gerais, e eles moram lá. O filho Ted Vieira de Azevedo, filho, e o neto Ted Vieira de Azevedo, neto. E também tem duas moças também, que são as filhas do Tedinho. Aí eu confirmei aqui no Rio Itapetininga, né? E aqui é uma das assinaturas de contrato na antiga Chantecler aí. O Ted Vieira é o que está à esquerda, né? E o artista que tá assinando aí é o Teixeirinha. Quando ele trouxe o Teixeirinha para São Paulo, é um artista gaúcho, né, do Rio Grande do Sul. Muito legal essa imagem. Muito bacana, tem muitas coisas legais lá que, pessoal, vale a pena ir lá, além né, da amostra do Ted Vieira, né, os quadros também lá no museu, vale a pena, vai ser um momento aí de felicidade para quem participar lá. Muito bem, tem agora essa imagem aqui, que é a primeira mostra de Cururu, Plácido dos Santos, o Morenão, que é o rapaz da foto aqui, é isso? É esse senhor da foto aí, era um moreno bonito, de olho verde. Que legal, conta um pouquinho pra gente então, o que é o Cururu, que não é canguru? Não é canguru. Vai lá. Bom, como todo mundo sabe, né, eu sou violeiro também, sou filho de violeiro, um abraço pro meu pai, Zé Martins, eu sou fã dele. E quando criança, eu tive a oportunidade de participar desses eventos, né? Meu pai sempre tocou, desde que eu nasci, meu pai toca viola há mais de 50 anos, então eu tive, quando criança, de participar dos antigos festivais de Ted Vieira, que tinha aqui Ted Vieira em Obentico, né? Nos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90. E uma das manifestações que tinha da música caipira é o Cururu. O Cururu é um desafio entre cantadores, né? E feito em rima, então, e de improviso. Como hoje tem, eu acho que do hip hop, né? Que tem esse improviso. É a batalha de rimas, né? Batalha de rimas, exatamente. O Cururu é o que acontecia, né? Em algumas cidades ainda acontece, era esse desafio. E normalmente é da maneira que a gente vai fazer nesse domingo, é cidade contra cidade. Então a gente vai ter dois cantadores de Porto Feliz, né? Que é o Cássio Carlotti e o Batista das Neves, e dois cantadores de Angatuba, que é o Bertinho e o Jair Aureliano. Então eles 2 contra 2, eles fazem as rimas, cada um canta 5, 10 minutos e eles ficam ali debatendo ali vários temas um contra o outro, né? Então a gente vai fazer. E por que o nome do seu Plácido, né? Porque ele foi um dos maiores cantadores de Cururu da época. Ele era um cantador dos anos 50, começou nos anos 50, até foi o Felisbino até que deu esse depoimento para mim. Ele trouxe o Cururu para Itapetininga nos anos 50 e ele
O cururu não é o que nasceu na região aqui, ele trouxe... Na verdade, assim, o cururu é do médio, da região que o pessoal chama do médio Tietê, que é ali Piracicaba, Tietê, Porto Feliz, Botucatu, né, que é ali. E teve um pouco aqui, né, na nossa região também. Tatuí teve grandes cantadores, Itapetininga, Sorocaba, né, é exatamente da nossa região aqui, assim. E aí o Morenão foi um dos primeiros que trouxe e continuou cantando até os anos 90, né? Ele faleceu no começo dos anos 2000, né? E ele continuou cantando até os anos 90. E ele era o que levava o nome de Itapetininga para as outras cidades. Ele que ia batalhar em nome de Itapetininga, né? Cantou bastante, participava de teatro, circos, né? Na época, a música caipira era muito de circo, né? Então participava bastante, é ele que levava. Então, quando da ideia de fazer a mostra, eu quis homenagear o Morenão, que era uma figura muito importante para nós da música caipira. Muito legal. Né? E como que vai acontecer isso daí? Nós vamos fazer, vai ser agora no domingo, a partir das 14 horas, na sede dos Bombeiros Voluntários ali, próximo à Expo Agro, né? No teatro ali deles, que é um espaço bacana que eles têm lá. A gente vai iniciar com a homenagem à família, né? Eu consegui uma imagem do Morenão cantando, um vídeo do Morenão cantando, então a gente vai expor. Inclusive, a dona Valquíria conhece, foi lá no Grêmio Estudantil, na época que tinha as amostras de cultura no Grêmio Estudantil, que hoje não existe mais também, né? Então a gente tem, e a gente vai homenagear também a família, vamos fazer uma homenagem à família. A família de outro cururueiro também, que infelizmente faleceu há 2 meses atrás, que é o seu Zé Neves, né? Ele tinha mais de 90 anos, era o último cururueiro vivo em Itapetininga. Ele faleceu, a gente vai fazer uma homenagem para ele também. E aí depois disso, acho que a partir das 15 horas vai ser as batalhas lá, o desafio de cururu, né? E a gente vai encerrar com a apresentação da Orquestra de Viola Té de Vieira. Olha que bacana. A Orquestra de Viola vai estar tocando lá também para encerrar com as músicas lá ao vivo. Muito legal, né? Então, Itapetininga tem muita cultura e nós precisamos mesmo experienciar, apoiar, tá junto mesmo de todas essas iniciativas aqui da nossa cidade. Eu queria, vendo tudo isso, né, também esses outros projetos e todos os projetos que já passaram pela casa aqui, a gente estão acontecendo aqui em Itapetininga, né? É especial, né, olhar tudo isso e ver tudo isso acontecendo. Né? Sim, porque quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, eu observava, assim, que a cultura, eu falava, nossa, tem que ter mais coisas, assim, né? Eu estava acostumado com São Paulo com mais atividades. E eu vejo que nos últimos anos tem tido tantas atividades culturais, porque os artistas eles estão se mobilizando, eles estão lutando, eles arrumam uma brecha aqui, outra ali, se apresentam. Então, de certa forma, eu fiz mais de 40 mostras de artes, divulguei artistas novos também aqui. E eu acho que isso tudo é uma engrenagem muito importante para a evolução de uma cidade, né? Por isso que a gente luta para ter espaços de apresentação, equipamentos, que o poder público respeite a cultura, porque a cultura ela socializa, porque em vez de fazer tanta penitenciária, faça-se mais centros culturais e apoie os centros culturais, porque aí no futuro não vai ter que fazer tanta penitenciária, porque o jovem que é socializado, ele não vai fazer besteira, não é verdade? Sim. Aí eu gostaria só de dar um abraço a uma pessoa que tem ajudado muito a gente. É o Márcio Galvão, é um voluntário, ele é lá do Museu Ferroviário também. E ele ajuda muito a gente, ele me ajudou a reformar o museu. Ele tem, às vezes ele me via cansada, ele fala, Valquíria, estou chegando, vamos trabalhar. Então é uma pessoa que ajudou muito. Agradeço a todos os voluntários que têm feito da Casa Kennedy um espaço de cultura realmente, de verdade. Muito bem. E já linkando aqui também com a nossa próxima entrevista, né? Dia 10 de dezembro, às 19h30, ocorrerá lá no Museu Carlos Aires, lançamento do livro Soco Pereira, Derac para Sempre. Isso, são 75 anos, corrida 75 anos do CASE também. Do CASE do Cícero também, né? Que legal. Radialista do Cícero. Cícero Vaz de Almeida. Cícero Vaz. Então vai ser 2 livros que vão ser lançados lá à noite, vai ter, acho que... Eles também perguntaram para mim, Valquíria, você tem telão? Eu falei, não, meus queridos, infelizmente ainda não tem. Eu tenho um espaço, poderia ter, ambiente, né? Já deveria ter, porque é uma luta de anos ali, mas toda vez que eu tento tá difícil. Mas eles arrumaram, acho até falaram, pede emprestado para tal pessoa. Então é assim que a gente vai. Mas o importante é que a cultura segue, porque eu acho que
Nunca ninguém vai conseguir destruir a cultura. Porque as bocas falam, a arte continua, os artistas pintam, os músicos cantam e assim nós vamos em frente. Maravilha. Valquíria, muito obrigado pela participação com a gente. Quer deixar algum recado pro pessoal? Agradeço a todos vocês, principalmente a TVI, por sempre nos apoiar, divulgar, nos ajudar. Graças a vocês, nós conseguimos apoio da Unimed, conseguimos uma pessoa voluntária que recolocou a parte elétrica. O Jorge comprou, ele está pagando parcelado lá, os 2 roubos, mas tá. Então, eu agradeço, eu acho que você só tem a agradecer. Foi um ano difícil, mas a gente chegou no fim do ano feliz. Tá? Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço muito e também, Beni, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Quer deixar algum recado pessoal? Eu que agradeço pelo espaço, né? Pela oportunidade de divulgar. Mandar um abraço para todos da TVI, né? Principalmente aí pro Lalo, para a Letícia, e uma nota de pesar também para o Lalo, para a família, né? Pelo falecimento do pai dele. E deixar também esse recado da dona Valquíria, que é a mesma coisa, né? Todo artista, no fundo, é um pouco magoado com com o poder público, né? Porque falta muito incentivo. Falta muito incentivo. E fazer cultura é fácil, é só dar espaço para os artistas trabalharem, né? Os artistas fazem muitas vezes como a dona Valquíria está fazendo, como o seu Jorge está fazendo, voluntariamente. Não ganham nada, a maioria deles não ganham nada, a maioria deles não tem nada em troca e fazem por gosto, né? Pelo amor à cultura. Então fica esse recado assim, para o poder público, né? Para a secretaria, para as prefeituras, para que abram espaço realmente para os artistas. A arte é tão fácil, né? É algo que a dona Valquíria falou realmente, porque está na alma. Né? Tá na alma, se canta com a alma, se desenha, se escreve com a alma, e por isso é que não morre. Mas que precisa de um incentivo, com certeza precisa de um espaço maior. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. E você que acompanhou aqui o Telescópio, nós conversamos então com a Valquíria Paunovic e também com o Beni Martins, falando um pouquinho de ações culturais aqui na cidade de Itapetininga. Nós continuamos já o Telescópio, mas antes você fica com os nossos recados dos nossos apoiadores culturais. FKB apresenta Surpreenda em 2022. Seja o melhor na sua carreira. Direito, com o primeiro IAJ da cidade e a maior aprovação na OAB. Administração, empresa júnior da teoria prática. Educação física, licenciatura e bacharelado. Tudo num campus completo que aguarda por você. Refrigeração Juliana Agri. Venda e manutenção de ar-condicionado, refrigeração industrial, ordenhadeiras, refrigeradores de leite, câmaras frias e balcões refrigerados em um só lugar. O maior estoque de peças de reposição de toda a nossa região. Juliana Agri, Itapetininga. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. A WFNet tem a melhor cobertura de internet fibra ótica para Itapetininga, com vantagens imperdíveis e o plano ideal para você ficar conectado. Acesse agora nossas redes sociais. Internet fibra ótica é com a WFNet. Você acompanhou com a gente o recado dos nossos apoiadores culturais aqui da TV Itapê. Quer ser um apoiador também? Entre em contato com a gente através das redes sociais da TV Itapetininga e ajude a levar as informações das instituições, das pessoas, as entrevistas, aquilo que acontece em Itapetininga para todo mundo através da sua TV. Então, fique ligado aqui junto com a gente. E iniciando agora a nossa segunda entrevista, vamos conversar com o Bruno Muniz Dutra. Ele que é presidente do DERAC Veteranos e presidente também da Associação do Esporte de Itapetininga. Bruno, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Bruno, primeiro, conta pra gente, né, sua história com o esporte aqui da cidade, com o DERAC principalmente.
O Derac começou desde criança, né? O pai já viveu ali dentro, foi atleta profissional do Derac. Seu pai jogou pelo Derac? Jogou pelo Derac. Então a gente cresceu ali dentro. E a partir do momento que cheguei na idade, comecei a frequentar o veterano, né? E em 2018, o clube estava passando por um desmonte, vamos dizer assim, estava mais parado e a gente que ama aquilo ali não queria deixar acabar. Então começamos a correr atrás de manter ele vivo, né? Então acabei assumindo em 2019 o veterano e em 2019 eu assumi e vi que as coisas estavam um pouco fora do trilho. Parte de documentos, essa parte jurídica estava toda abandonada, então comecei a correr atrás de... Sérios problemas que precisavam ser resolvidos, né? Então... E Bruno, só antes de você entrar ainda nessa parte, né, da situação que você assumiu o Derac de Itapetininga, para quem está acompanhando com a gente, que sempre ouviu falar do Derac, mas que não viveu aquela época, o que representou e o que representa para a história de Itapetininga o Derac? O Derac é um clube de 1950, então ele é um dos cofundadores da Federação Paulista, então ele estava bem no início do futebol paulista. Então ele é um clube de muita história, respeitado na região inteira, conhecido na região inteira. Eu recebo... O futebol ele se especializou mais ou menos a partir se profissionalizou a partir dessa época, né? Antes era muito um time de funcionários, de fábricas, não era muito jogadores profissionais, né? O Derac ele surgiu e até pelos próprios funcionários do DR mesmo. Mas o Derac ele usava o DR como se fosse um meio de contratação dos jogadores. Então muitos jogadores acabaram sendo e foram existe até hoje funcionários que foram atletas do Derac. Então era um intermédio para eles conseguirem manter o clube, o caminho, e até para você atrair um jogador, é ele ser funcionário público. Então isso acabava sendo uma vantagem muito, muito forte para o Derac nessa parte, e o clube só foi crescendo a partir disso, porque um jogador, para ele ter a chance de trabalhar no estado, para ele era muito melhor, né? Muito legal, então era uma proposta que se tinha. Já era um caminho, né, deles. Muito legal. E quando que foi a época áurea, assim, do Derac, a época que o Derac mais chamou a atenção e mais representou a cidade? Assim? Ele viveu muitas fases, né? Mas teve a série, acho que a parte mais que chegou na parte da A3, que foi uma parte, ou chegou na parte da A2, o Palmeiras tinha um time B, chegou a vir jogar, então tem algumas épocas muito diferentes. Mas eu sempre sofreu muito por essa parte, por ser mal administrado. Então ia, vinha, então ele sempre ficava nessa parte. Mas 1970, essa época, ele era muito forte. Até hoje, o nome em si é um nome muito grande, é muito respeitado. A gente fez amistosos contra Ponte Preta, 15 de Piracicaba. Eles vêm com todo o gosto, porque eles conhecem o nome Derac. Então não tem quem não conhece. De todos os times grandes, não tem quem não conheça o nome Derac. Então, dos times do interior, assim, ele era equiparado, assim. Ele era muito famoso. Ele era muito equiparado famoso. Como você falou aqui, o 15 de Piracicaba, a Ponte Preta, seja os times... Ele vamos dizer, é um clube que jogou contra todos esses times dessa época, né? Então para quem viveu ali dentro, conhece tudo ali, é uma paixão. E por próprio Itapetiningano é uma paixão aquilo ali, sempre foi. Todo mundo que gosta do futebol sempre sonhou em jogar no Derac. Então a própria região, todo mundo, aonde a gente vai, puxa, o meu sonho era ter ido jogar. Então até hoje se passa isso, muita gente, não tem o sonho de jogar no estádio. Então o estádio é uma peça muito rara, né, muito respeitada na região inteira. Muito legal, né? E faz falta, né, para Itapetininga, né? O time assim, porque a gente começa a ver que nem Sorocaba, tem 2 times lá, né? O São Bento e o Atlético, tem o Ituano. Você pega, acho que Tararé tem o Elo Esporte, né, se não me engano. O Elo é Capão Bonito. Elo é de Capão Bonito. Então, assim, tem, de certa forma, os times, e nós tínhamos um time com muita expressão, com um nome muito forte, mas que talvez, vamos dizer assim, a gente sente falta desses campeonatos, de ter um time legal rolando, né? Isso faz muita falta para Itapetininga, né? Falta porque, para os jovens principalmente, é um caminho... hoje, sempre no Brasil, toda criança sonha é ser jogador de futebol. Sim. Então, e até isso, você vai deixando isso acabar, né? No Brasil isso começou a acontecer, então você deixa a criança perder um pouco o sonho. Então, numa cidade que tinha um time profissional, deixar esse sonho acabar...
E tanto que hoje em dia todo mundo, não, puxa, Itapetininga tinha que ter um time profissional, não tem o estádio ficou defasado, mas se pensar em tudo, para um poder público, era muito interessante ter um clube profissional, porque os jovens iam ter um objetivo, né? Esse é um caminho muito, muito forte, né? Sim, é muito importante, né? Até para estimular todo mundo aqui na nossa cidade. E Bruno, daí, vamos lá, a partir do momento 2019, né? Que você assumiu então a presidência. O que você encontrou ali? Quais foram os principais pontos que você não imaginava que estaria desse jeito lá na diretoria do DERAC? Todo mundo que trabalha com o esporte da cidade, principalmente o futebol, ele sempre teve o sonho de ver o DERAC voltar. Os mais antigos e os mais jovens sempre têm o sonho de ver o DERAC voltar. Então a primeira etapa foi recuperar e saber qual era a situação do estádio. Então nisso a gente recuperou toda a parte documental do veteranos, recuperou o CNPJ nosso que tinha 25 anos de idade, estava inapto, a gente recuperou, hoje ele está em dia, está apto. E nisso a gente foi direto conversar com o próprio DR. Por que o estádio não poderia ser mais usado? Os próprios órgãos públicos, a Secretaria de Esporte já tentou usar o estádio para fazer a parte do varziano, dos campeonatos municipais. Por que não pode usar o campo ali para as finais do domingo, que é o maior estádio, é o único que tem arquibancada na cidade? Então, atrás disso a gente foi descobrindo por que a gente não podia usar o campo. E o sonho de todo mundo é os campeonatos ser jogados ali. Toda criança vê o estádio ali, ele quer jogar ali. Por mais que, vamos dizer assim, a criação de um time profissional grande é uma coisa que demora, com o tempo, mas a utilização do estádio é uma coisa mais simples. Está ali, né? Tá disponível para a população, né? É uma coisa mais simples. Foram publicadas até, eu tô aqui no Jornal Cidade de Itapetininga, algumas fotos que mostravam um estádio bastante deteriorado, né? Tudo, né? O que foi a explicação do DR para vocês, para não utilização e para o estado que está hoje o estádio? A gente entrou em contato com o DR, a gente fez uma solicitação o próprio veteranos, mesmo estando ali desde 1970, nunca teve um documento de vínculo com o DR. Então ele estava ali de boca, ele estava... Era um acordo. Ninguém sabia de nada, nem existia um acordo. O próprio diretor, quando eu sentei e conversei com ele, ele não sabia de que existia um clube de veteranos ali dentro. E isso a gente está no documentado desde 1970. Então o diretor passou e falou, então vamos fazer pelo caminho certo. Vocês fazem uma formalização, porque eu queria que a gente tivesse um time ali para disputar os campeonatos municipais e usasse o campeonato, o estádio para os campeonatos. E nesse caminho a gente descobriu por que não se podia usar o estádio. Porque o estádio já estava cedido a uma associação dos funcionários do DR. Então, essa associação pegou o campo, então a responsabilidade do campo é todas deles. Então, a parte o que aconteceu, principalmente agora na pandemia, que o estádio ficou abandonado, teve esse problema dessas fotos, a gente estava impedido de entrar no estádio, porque o estádio hoje pertence a essa associação. Então, o dia que a gente fez a solicitação, eu recebi um documento do DR dizendo que esse estádio já pertencia à associação. A associação tinha um termo de uso com o DR. Pertencia no sentido de ter um termo de uso, né? Tem um termo de uso. Uma propriedade do DR mesmo. Mas eles já tinham um contrato com eles e cedeu o uso para eles. Eles já tinham um termo de uso, então eles impediam a gente de fazer a manutenção do estádio. A gente não tinha acesso nenhum. E em cima disso a gente ficou proibido de entrar dentro do estádio. Mesmo após a volta do esporte, a liberação do esporte, eles continuam impedindo a gente de entrar no estádio. Mesmo o nosso CNPJ é o endereço do DR, que é General Carneiro 196. Então a gente agora está passando por essa fase que a gente fez uma solicitação a essa instituição agora para eles estarem liberando a gente de voltar ao uso do estádio. Mas o que a gente quer realmente é poder abrir aquilo ali. O estádio era usado no sábado à tarde, no sábado de manhã por essa associação e eles tiveram algum tempo um projeto dia de semana à tarde.
Então, a gente do veterano já tinha corrido atrás de fazer a parte de iluminação do estádio ser mais usado, em vários meios para cada vez mais o estádio ser mais usado. E eles impedindo a gente de tocar esse projeto, né? De ir para frente com isso. Aí nisso que surgiu minha vontade de criar a Associação do Esporte, porque assim a gente consegue ter uma voz um pouco mais forte. Todo mundo do esporte passa pelos mesmos problemas da cidade, que é a falta de apoio. Então, o meio mais fácil de se conseguir apoio é uma união. Aí a Associação do Esporte, ele não é um clube. Não é um clube. Ele é assim, uma associação de representantes de diversos clubes, Isso, é isso? Ela é uma associação sem fins lucrativos e ela vai ser como se fosse uma voz. Ela não vai ter nada da parte jurídica em cima dos clubes, não vai ter contato com os clubes, mas ela vai ser, o clube ele precisa de um apoio, ele vai até a associação para a associação chegar direto no departamento de esporte, chegar direto em um político, ou o clube está precisando de um aporte financeiro, chegar em uma instituição para conseguir um apoio a um clube, esse caminho que a gente vai fazer, só o caminho da palavra, o caminho de chegar e conversar com as pessoas. Porque, estando uma associação, você sabe que um núcleo atrás daquilo é um núcleo mais forte. Então, a ideia foi basicamente essa. Não ter nenhum controle, nada, nenhum contato direto na parte jurídica dos times, até a gente está ajudando alguns clubes a pensar na parte mais burocrática. Tem muito projeto social que não faz essa parte burocrática, não cria uma ata, um CNPJ, então eles não conseguem obter recurso público, eles não, vamos dizer, a própria departamento de esporte, ele não pode enviar nada para um órgão que não existe. Então a ideia é essa, é poder fomentar essa parte do esporte amador, que eles tenham um documento, uma ata, um CNPJ, que eles consigam se regularizar em cima disso, né? Então esse foi o âmbito de criar a associação. Hoje você na cidade, o contato de todo mundo com a Secretaria de Esporte é muito pouco. E todos que você conversa, eu preciso de um apoio, tem times que já têm os campos que são municipais e estão cedidos a determinados clubes, eles têm o campo há 20 anos e eles não têm um vestiário ainda. Então, vamos dizer, da última época para cá que eles começaram, mas não existe um campo municipal que tenha um vestiário terminado. Então, isso é muito... A gente não vê para onde vai o dinheiro da Secretaria de Esporte. Então, a gente quer isso, a gente quer poder sentar com o secretário de Esporte, agora a gente somos uma união, são todos os times, então vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é feito com a verba da Secretaria de Esporte, para onde vai, o que é possível fazer. O campo da Vila Palmeira precisa terminar o vestiário, o campo da Vila Prado precisa terminar o vestiário, o campo da Chapadinha pelo mesmo caminho. Então a associação é isso, é eu conseguir sentar e conversar com todo mundo para ajudar as necessidades. Ontem eu tive uma quadra de futsal, que ela é da parte da educação, mas um projeto social usa a quadra, à noite as luzes todas queimadas. Então é isso agora, a associação vai servir para isso, para sentar, não, é a Secretaria de Educação que toma conta, vamos lá conversar com eles, ver o que a gente pode fazer. Encurtar esse caminho para todos. Porque para quem já cuida de um projeto, para quem já cuida de um time de futebol, ele já perde muito tempo do final de semana dele, então a família, você acaba criando muito problema com a família, então a associação ela vai cortar um pouco esse caminho para todo mundo, né? Então tomar essa um que é a ideia. Para dar uma ajuda pro pessoal. Isso, cortar o caminho. Eles cuidam mais da parte do dia a dia e eles precisam. Eu preciso de iluminação na quadra que está queimada. A gente vai, secretário de Educação, a quadra é de vocês, como que a gente faz para a gente resolver esse problema? Fazer esse caminho para eles. Muita gente não consegue fazer isso, né? Então essa foi a ideia principal, né? Muito bem. E Bruno, falando agora a respeito do DERAC mesmo. Sim. Quais são os planos de vocês para os próximos anos? Quais passos precisam ser dados para que o DERAC, vamos dizer assim, volte a acontecer, volte a desempenhar o seu papel na cidade? Hoje um problema maior é o estádio. O estádio é muito difícil adequar ele para uma instituição profissional. Então esse caminho é muito difícil. O que existe, que é uma das coisas mais difíceis de se ter, é o direito federativo, a filiação à Federação Paulista. E agora a gente está atrás de saber o que aconteceu, porque o DERAC ele era afiliado e essa filiação foi passada ao Esporte Clube Itapetininga.
Porque hoje, numa cidade que já tem um direito federativo, se você quiser criar um time, vamos dizer que a prefeita resolve, vamos criar um projeto para um time de futebol. Só a filiação custa R$800 mil. Então é um dinheiro muito pesado. Então agora o próximo passo da gente é entender como se foi passado um direito federativo, essa filiação, para um outro clube. O Esporte Clube Itapetininga é um outro clube, não é o DERAC. Então a gente acha muito estranho, já deixaram isso acontecer e Esporte Clube Itapetininga nunca vai ser tão forte como o nome DERAC. Então a ideia é essa, é a gente correr atrás, porque verba pública, se for para... Há muito tempo já se sonha em construir um estádio municipal. Se fala disso em várias outras passagens de prefeitos, já se falou, vamos construir um estádio municipal, vamos construir um estádio municipal. Não vai adiantar muito construir um estádio sem ter um direito federativo. Então a primeira etapa é isso, é recuperar esse direito federativo para o próprio DERAC, que é o fiel dono da filiação, e depois disso partir para essa etapa. O estádio ele tem um problema do próprio tamanho dele, mas nada impede que ele seja usado para muito mais coisas, que é para todos os campeonatos municipais, para a parte dos jovens, das crianças, para uma parte de treinamento, ter ali dentro. Então as duas frentes são essas, para liberar o estádio para ser mais usado. Ele é um órgão público, ele pertence ao governo, então ele pertence ao povo. Então ele tem que ser mais usado, ele não pode ser usado 2 vezes na semana, por 2 determinadas pessoas. Eu já tive contato com um time feminino de futebol que tentou fazer esse aporte para também estar usando e também não teve resposta nenhuma. Um clube de futebol americano tentou, hoje eles estão sem lugar para treinar e eles tentaram obter esse espaço e também não conseguiram. Então é um negócio que é para todo mundo usar, é do governo. Então a briga maior nossa é isso, é conseguir abrir aquele estádio, que a associação agora que está com esse termo, não tem dono, é do governo, se é do governo é do povo. Então quanto mais gente usar, melhor é. Essa é a ideia principal, não ser só a gente ali no sábado à tarde, não, no domingo, caberia pelo menos mais 2 esportes ali, toda semana. Então a principal briga é essa, é a gente conseguir reabrir aquilo ali, para todo mundo usar, porque todo jovem sonha em treinar ali dentro, em usar aquilo ali. Então a briga maior é essa agora, é conseguir reabrir isso. Muito bem. Então, Bruno, que bom, né, atualizar a população. Eu sei que o DERAC ele ocupa um lugar no coração de muita gente aqui de Itapetininga. E trazer essas informações para o pessoal entender o que acontece, por que está assim hoje o DERAC, quais são os próximos passos, é muito importante. Conte sempre aqui com a TVI para trazer as atualizações, tudo isso, quando tiver mais informações, tudo. E se tiver mais algo que você gostaria de trazer aqui, fica aberto aqui no meu telescópio para você, mas desde já muito obrigado pela participação. Obrigado vocês pelo espaço, porque o mais importante é todo mundo saber realmente o que está acontecendo. Porque ficam-se muita coisa se falando por fora, como até essa parte que aconteceu das fotos, o campo está abandonado, aconteceu de ficar parado pela pandemia, mas e depois por essa associação estar à frente, porque eles tomaram a frente, mas nunca tiveram contato com a gente. Chegaram e falaram, a gente entrou com um documento no DR, estamos pegando o uso do estádio, e deixaram a gente de fora. Que a gente já está ali desde 1970, então a gente ficou meio indignado nessa parte. Se fossem para fazer um documento, fazer junto. Como o nosso próprio documento, a gente pediu exatamente determinados horários, não pegamos o estádio para a gente não chegou com o DR e falou, não, a partir de agora a gente quer o estádio só para o veterano. A gente quer determinados horários, pontuais, então para ter mais espaço para todo mundo. Então agora a gente está esperando essa resposta da associação para a gente fazer esse compartilhamento do estádio e, se Deus quiser, a gente poder abrir mais ele, né? Para mais gente poder estar usando. Maravilha, Bruno. Então, muito obrigado pela participação com a gente. E você que acompanhou o Telescópio de hoje, ele foi gravado na tarde desta segunda-feira para trazer para você sempre um programa novo. Fique ligado aqui na nossa programação, acompanhe com a gente e amanhã tem mais Telescópio aqui para você ao meio-dia ao vivo. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.
Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista, cuidar de você. Esse é o plano.